Meus queridos irmãos, aqui vai a segunda parte do vídeo. Há muita pergunta que já está sendo feita no primeiro vídeo que vai ser respondida agora aqui nesta pergunta, nesta segunda parte. Eu não vou orar, visto que isto é o mesmo vídeo e eu já orei a primeira vez. E então, a última parte do vídeo eu estava dizendo que o inimigo está tentando usar a tecnologia para sujar o templo de Deus que somos nós. E isto realmente vai desligar o interruptor para sempre. Foi com essas palavras que eu terminei a primeira parte. E então, ele diz assim, já há pessoas que são transhumanos e eles pensam que o próximo level dos humanos para a evolução humana seria mudar a tecnologia em biologia, porque assim nós íamos ser como Deus. Sim, é isso que o inimigo sempre quis fazer desde o princípio. E ele agora vai usar a tecnologia para tentar fazer dos humanos deuses. E isso parece muito assustador. Mas em Apocalipse 17, 13 e 14 diz assim, eles têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Isso aqui fala que eles, aqueles que seguem o anticristo, vão dar poder à besta. Mas a chave está aqui, no 17:14, estes combaterão com o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, vencerá os que estão com eles, chamados os eleitos e fiéis. Aqui está a resposta. No meio de tudo isso, Deus está no controle. Ele é omnipotente e nós não temos nada a temer. A vitória já está ganha e aqui diz que o Cordeiro os vencerá. Nós todos temos diferentes interpretações de como as coisas vão acontecer. Do jeito que esta profecia que nós vemos, se tivéssemos aqui uma grande imagem, envoada, embaçada, e é isso que é claro que está nos tornando assim, meio focando-nos. Mesmo no corpo de Cristo nós temos opiniões diferentes acerca de como as coisas vão acontecer. Mas como o corpo de Cristo, nós não temos razão para temer. Ele nos promete ajudar, Ele vai nos dar tudo o que precisamos para passar essa tempestade. E eu vi um pastor, e isso ficou comigo porque ele estava pregando sobre a festa do casamento quando Jesus realizou o milagre do vinho no livro de João. E ele transformou a água em vinho. E a pessoa que comandava a festa disse que Jesus trouxe o melhor vinho para o fim. Também no corpo de Cristo, o que vai acontecer na terra, Deus vai trazer o último e melhor vinho para o último. Nós vamos ver o Espírito Santo se mover tão fortemente através do povo de Deus, de tal maneira que eu acredito que o livro de Atos vai ficar pálido em comparação àquilo que vamos ver agora no fim dos tempos. Há muitas perversões na verdade de Deus, onde o inimigo vai pegar a verdade de Deus e vai tentar perverter, distorcer, mudar, transformar e torná-la em falsa doutrina. Vemos o que está acontecendo com o filme que se chama-se A Última Chuva, em que eles distorceram a verdade da palavra de Deus. Eles sempre andam atrás da verdade para distorcer e dividir. Na palavra de Deus fala assim da chuva anterior e da última chuva. A primeira chuva é para preparar a terra para plantar e a última chuva é para garantir uma boa colheita. E nós sabemos que a primeira chuva começou com o estabelecimento da igreja primitiva. A última chuva é para garantir a última colheita. Mesmo se as pessoas concordassem ou não, se haverá este grande e poderoso avivamento. E eu não estou-me a referir. Esqueçam acerca do avivamento. Nós temos que falar agora preparação para nos encontrarmos com Deus. E no meio de tudo isso, nós vamos ver coisas poderosas, através de sinais, milagres, maravilhas de Deus, através dos nossos inimigos. E para confirmar o seu poder. Eu acredito que vai haver, sim, um grande despertar espiritual. Mas como vai acontecer, nós não sabemos. Deus não me mostrou. Desde a igreja primitiva, nós sempre tivemos
despertamento espiritual. Nos anos 1800, eu acho que no final dos anos 1700, 1800 e 1900, nós tivemos 3 grandes avivamentos de despertamento espiritual, realmente incríveis despertamento de Deus que aconteceram. Acredito totalmente que Deus pode fazer isso outra vez. Se olharmos para a história, você vai ver que ao mesmo tempo que estes grandes despertamentos aconteceram, foram debaixo de grandes catástrofes, debaixo de guerra, de pragas, de fome extrema, doenças que estavam acontecendo desenfreadamente. E isso, antigamente não havia vacinas, as pessoas estavam morrendo da peste bubônica, peste negra e tudo mais. Havia tanta coisa acontecendo. Mas no meio disto tudo, Deus mostrou-se tão misericordioso e tão fiel. E eu acredito que no meio desta grande catástrofe que está vindo, Deus vai mostrar a sua piedade, porque esta é a natureza dele. E ele vai fazer coisas maravilhosas e incríveis através do seu povo. Você só precisa estar pronto a andar com fé e deixar que o poder de Deus seja levado, seja revelado através do testemunho da tua vida. A nova ordem mundial está chegando. O sistema da besta está chegando. Eu quero que realmente vejamos o que diz em Apocalipse 6, no 6º selo de Deus. Eu quero que vocês saibam que isto não é a ira de Deus. Muitas pessoas dizem, mas nós vamos ser arrebatados, nós não vamos estar aqui para os seus selos. Os 6 selos do Apocalipse não é a ira de Deus e a igreja vai estar aqui para isso. E isso é muito claro para mim. Se você olhar para o 7º selo, que quando ele abre, aí aqui acontece o arrebatamento. E eu acho que muitas pessoas já concordam com isso. Foram dadas a cada um vestes compridas. Vamos então ler aqui a parte que ele diz que acredita que é aqui que vai acontecer o arrebatamento. Portanto, Apocalipse 6, 11 a 13, diz assim, e portanto Apocalipse 6, 11, e foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalados por um vento. O céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Portanto, aqui ele acha que acontece o arrebatamento. Só ele então diz assim, se você não concorda que o arrebatamento acontece ali, ok, você não precisa de concordar com isso, está bem, olha, a escatologia é algo que podemos falar bastante tempo. E o que precisamos fazer é permanecer juntos, preparar a nossa casa. Se acontecer desta maneira ou daquela maneira, prepara a tua casa para o que vai vir. É incrivelmente importante estarmos prontos para enfrentar perseguição ou qualquer outra coisa que possa acontecer. Os sinais dos tempos estão aqui e nós temos que saber que para Deus o que precisa é estar a igreja preparada. A nova ordem mundial vai nos trazer muitos dias difíceis. Estás pronto para perder a tua cabeça? Estás pronto para ser queimado numa fogueira e continuar a confiar em Deus, sendo você levado por cenários muito terríveis? Estás pronto para ajudar outras pessoas? Temos que falar dessas situações em que Deus não quer que você simplesmente se esconda numa banca, mas que ajude as outras pessoas. Há muitas pessoas que não têm fé, que são fracas em sua fé e que vão precisar de alguma forma de esperança. Como é que vamos ver a luz no meio da escuridão? Se você não estiver lá para a tua luz brilhar e dar a estas pessoas uma esperança, paz, verdadeiras bíblica, a verdade bíblica em meio a isto tudo. O nosso irmão Carmen estava falando que nós vamos ver os surdos ouvirem, os cegos verem, os mortos ressuscitarem. E eu acredito que isto está tudo vindo. Eu não sei exatamente como isto vai acontecer, mas eu acredito que vamos conseguir tirar corpos de pessoas dentro dos carros em chamas e os corpos vão ficar completamente curados. Assim como diz na Bíblia, quando Jesus pôs as mãos no leproso e ele foi limpo. Este é o tipo de milagres que vamos ver acontecer nestes últimos dias. Irmãos, irmão, podes falar agora do espírito de Elias e João Batista que veio para preparar a vinda de Jesus e da maneira que quando Jesus estava voltando?
Mais uma vez, nós precisamos nos preparar e Deus sempre manda pessoas para avisar e para preparar, alertar o caminho antes que Ele faça grande na terra. Por toda a Bíblia, podemos ver que Ele sempre mandava alguém para nos preparar antes de Ele fazer algo grande, como um grande julgamento. Por isso, irmão, fala agora um pouco sobre Elias. Ok, a Malaquias 3:1 diz assim: Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá o seu templo, o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo de ourives e como sabão de lavandeiro. Também vamos ler em Malaquias 4, 5 e 6. Diz assim: E eis que enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que ele não venha e fira a terra com maldição. E isto foi mesmo antes do Novo Testamento. Jesus confirmou esta profecia que foi cumprida em João Batista, mas como muitos profetas no Antigo Testamento, você tem um prazo, você tem um cumprimento de termo imediato e de um período integral de cumprimento completo da profecia. Você sabe, quando lemos aqui a redação do verbo 5, antes do próximo e grande terrível dia do Senhor. Este dia ainda não vimos, aquele dia terrível do Senhor. Jesus veio, completou humildemente, morreu na cruz, ressuscitou e agora está na glória. Mas quando ele vier, então será o dia terrível, que diz que o sol e a lua ficarão escuras, as estrelas não dão mais a sua luz, o céu vai rolar, o céu vai ficar aberto na sua vinda. Este será um dia terrível que ele fala nos selos, e eu também quero ler Apocalipse 6, versículo 12, porque isso fala exatamente mesmo antes da chegada de Jesus. Apocalipse 6, 12 a 14. Eu vou por aqui para os irmãos verem. Diz assim: E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra como a figueira lança de si os seus figos verdes, abalados por um vento forte. O céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, e todos os servos, e todo o livro se esconde nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, a quem poderá subsistir. Aqui ele está falando, o espírito de Elias, Deus estava ungindo. Ok, deixa eu ver, espera. Ele diz assim: voltando ao espírito de Elias, isso é Deus ungindo, ou seja, ele vai ungir alguns cristãos determinados, num determinado segmento, vão ter uma especial unção nas suas vidas para andarem com o espírito de Elias. E este será a última chamada da clemência antes da abertura do sétimo selo. Ele vai falar aqui nas duas testemunhas. E termos a tribulação que vai ser aberta na terra, e também há julgamento nisso. Mas isso é Deus chamando o último chamado de misericórdia ao mundo antes que ele venha em chamas, vingando-se daqueles que sabem o evangelho e não obedecem. Quando Jesus vier, a porta já estará fechada, para que eles tenham as suas testemunhas na terra, declarando a vinda do Senhor. E em meio ao completo caos e à turbulência, o povo de Deus vai brilhar. Mas você sabe que a luz brilha mais quando há grande escuridão. E é isso, não é somente da unção que Ele nos vai dar através de nós e vai permitir agir em poder nestes tempos. Falando em preparação, você sabe, precisamos estar preparados, principalmente espiritualmente, como o Felipe estava falando, que nós podemos sim ter as nossas provisões, quer dizer, água, mantimentos,
mas nós não estamos dizendo para não ter, mas precisamos estar espiritualmente preparados. Nós precisamos estar sendo guiados pela orientação do Senhor. Você sabe, na nossa caminhada com Ele, na nossa caminhada diária para obedecer a Ele, levando-nos na sua direção, quando fazemos isso no nosso dia a dia, Ele vai nos preparar naquilo que vai vir. Por isso, você não precisa temer. Eu sei que para muitas pessoas isso pode ser muita informação, porque quem sabe você não está andando em obediência e você pode não estar seguindo a liderança de Deus agora, mas eu espero que isso tudo toque em você e você comece a voltar para o centro da vontade de Deus. Eu também já me desviei do Senhor e eu disse: Senhor, põe-me de volta nos trilhos. Quando saímos da presença do Senhor, Ele nos pede para darmos os passos certos e Ele prepara aquilo que está por vir. Ele sabe que cada um de nós é diferente, cada um de nós temos uma chamada diferente na nossa vida. Jesus fala-nos acerca da parábola das 10 virgens, que você conhece muito bem, e Ele nos manda colocar óleo nas nossas lamparinas. Ter óleo na nossa lamparina quer dizer andar e seguir e sermos cheios do Senhor. Não há nada a temer, mesmo quando o anticristo aparecer, quando o sistema econômico for posto em ação, em prática, você sabe, talvez você vai ter que desistir da tua casa, da tua propriedade, dos teus veículos, talvez você vai ter que desistir da tua conta de banco, do dinheiro da tua reforma, da aposentadoria, das contas bancárias, etc, etc. Você vai chegar a um ponto no qual você vai ter que depender somente de Deus, sabendo que Ele é fiel. Independentemente de Deus ter mandado o maná ou não para alimentar o povo, sobrenaturalmente no Antigo Testamento, Ele já mandou corvos para alimentar os seus profetas. Deus vai providenciar alimento ao seu povo. Só quando nós experimentarmos e virmos a sua fidelidade ao povo de Deus no passado, é que sabemos que Ele será fiel no futuro. E nós temos que ficar firmes e dizer: eu não vou aceitar esta marca, seja que vamos fugir, podemos até ser decapitados ou algo assim, Deus vai nos dar a graça que precisamos para passar isso. Podemos até pensar em Estevão. Quando ele estava sendo apedrejado, no momento que ele estava sendo apedrejado, ele estava orando por aqueles que estavam apedrejando-lhe. Isso só pode acontecer pelo poder de Deus. E Deus vai nos dar mesmo para podermos enfrentar e lidar com tudo isso. O que eu quero esclarecer aqui é, se nós não acreditarmos que o corpo de Cristo estará aqui durante a ira de Deus sendo derramada da terra, do jeito... Espera. Ok. Diz aqui assim. Se nós não acreditarmos que o corpo de Cristo estará aqui durante a ira de Deus sendo derramada na terra, do jeito que devemos entender é que a terra vai estar tão ruim, tão turbulenta, muito caos, muita escuridão, trevas, desastres, muito antes da ira de Deus ser derramada na terra, antes da abertura do 7º selo. E nós vemos isso nos selos, no 6º selo. Vamos agora ler aqui em Joel 2:1, diz assim: tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz o seu santo monte. Deixa eu ver se não é isso que ele está a dizer, espera. Não, já estou um bocadinho. Ok, irmãos, eu tive que parar um pouco o vídeo, voltar um pouco atrás, vou deixar aqui as legendas, porque quando se fala acerca do arrebatamento, as pessoas ficam loucas com as suas antenas e eu não quero que ninguém pense que eu estou aumentando ou diminuindo palavras. Ele então disse assim: eu vou voltar ao minuto, você sabe, eu quero esclarecer também, portanto, ele acredita que Apocalipse 6 não é a ira de Deus, é antes da ira de Deus que vai acontecer o Apocalipse. Então ele diz assim: ok, vamos voltar ao minuto, você sabe, eu quero esclarecer também, nós não acreditamos que o corpo de Cristo estará aqui, que a igreja do corpo de Cristo estará aqui durante a ira de Deus sendo derramada na terra, mas antes que a ira de Deus seja derramada, eu peço para entenderem que o estado da terra vai estar como eu já disse aos irmãos, eu vou começar então a ler daqui para a frente. Ele diz então, do jeito que devemos entender é que o estado da terra vai estar tão ruim, tão turbulento, muito caos, muita escuridão, trevas, desastres,
muito antes da ira de Deus ser derramada na terra, antes da abertura do 7º selo. Vamos ver isso nos selos, no 6º selo. Agora vamos ler a Joel 2. Joel 2:1 diz assim: tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Pedro falou nisso também, daquele dia que fala em Joel 2:28, também no versículo 2:28, diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Isto foi o estabelecimento da igreja primitiva, e como é que podemos reconciliar isso nos últimos tempos? É quando no início do capítulo 2 de Joel que menciona sobre o dia do Senhor. Joel está se referindo sobre o tempo vindouro do Senhor. E quanto isso, Deus está preparando um povo, Ele está levando um caminho a Ele, que está levando um exército, da mesma maneira que Deus tinha levantado guerreiros na igreja primitiva, Ele está levantando agora um exército para o seu retorno. Deus está nos preparando para isso que vai vir. Eu sei, porque desde os meus 15 anos, Deus falou comigo muito claramente e Ele me disse a mim: sem mim tu não és nada, mas tu és tudo comigo. E Ele me mostrou o que ia fazer na minha vida. Ele me mostrou quando eu tinha 15 anos o que Ele ia fazer e que Ele ia levantar um exército do fim dos tempos de guerreiros espirituais que vão pregar, e a palavra de Deus é um fogo que sairia das nossas bocas, e nós sabemos que isso é um prenúncio do que acontecerá com as duas testemunhas, quando as duas testemunhas estiverem pregando. O nosso Deus realmente é um fogo consumidor. Se pregarmos com fé, o fogo se acende. No mesmo livro de Joel, capítulo 2:3, diz assim: diante dele um fogo consome e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como um jardim do Éden, mas atrás dele é um desolado deserto, sim, nada escapará. As pessoas hoje em dia estão dançando nuas nos seus pecados, assim como Adão e Eva estavam nus no jardim do Éden. Eles estão nas suas maldades, nas suas alegrias, e estão dizendo que o fogo vai consumir, aqui está dizendo que o fogo vai consumir a obra do inimigo. Por detrás, um deserto desolado, quer dizer, nada vai escapar. É isso que está dizendo, que o fogo de Deus está consumindo, e das cinzas... destas cinzas Deus vai levantar um exército. Isto foi a visão clara que o Senhor me deu desde o meu início do meu trabalho e no meu ministério, que Ele me deu da torcha para Cristo. Por isso é que se chama o ministério da torcha de Cristo. É porque somos chamados para sermos uma luz, uma torcha, para sermos a luz de Cristo nas trevas e pregar ao mundo e deixar sair esse fogo de Deus. Agora eu quero que vocês entendam que mais adiante neste capítulo fala da terra tremer diante deles, os céus tremerão, o sol e a lua ficarão escuras, as estrelas se afastam do seu brilho, da mesma maneira que acontece em Apocalipse 6, no 6º selo, em que acontece um selo de distúrbios cósmicos. Da mesma maneira, quando aconteceu algo cósmico, quando Jesus morreu na cruz, vimos um grande terremoto, e vemos que isso tudo é tão paralelo. Ele faz as mesmas coisas outra vez. E também da mesma maneira ele levantou guerreiros na igreja primitiva, e eles viram grandes milagres. Nas primeiras chuvas nós vamos ver isto também agora no final dos tempos. Nós vamos ver esta profecia se cumprindo. No capítulo 2 de Joel há o cumprimento, mas ainda não vimos a finalização desta profecia. Ela está sendo cumprida agora e não vai acabar até chegar ao dia do Senhor. Assim como o irmão Carmen falou acerca do Apocalipse, é muito importante nós vermos o que Deus quer que a gente faça. Eu quero ler a vocês acerca de Deus, o que Ele quer fazer no fim dos tempos através do exército. Joel 3, 9 e 10 diz assim: proclamai isto entre os gentios, preparai a guerra, suscitai os fortes, chegam, subam todos os homens da terra, forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga o fraco, eu sou forte. Sim, isto é uma batalha espiritual. Isto é uma guerra espiritual aqui. Em Joel 3, só Ele vai nos preparar estes guerreiros. Joel 3, 11 e 12. Ajuntai-vos e vinde todos os gentios em redor e congregais ao Senhor. Fazei descer ali os seus fortes.
suscitem-se os gentios e subam ao vale de Josafá, pois ali me assentirei para julgar todos os gentios em redor. Meus irmãos, este vídeo já tem 24 minutos, eu vou acabar por aqui. Amanhã, se Deus permitir, eu vou pôr a última parte, e na última parte, visto que também já não tem muito mais aqui, eu vou adicionar aquele sonho que o Senhor me deu em 2016, acerca de uns soldados que iam invadir a América. Por incrível que pareça, meus irmãos, não eram soldados quaisquer, eram soldados super capacitados. Talvez as pessoas que já me seguem há muito tempo vão se lembrar do sonho, mas lá eu digo a data e tudo, no princípio do vídeo. Eu espero que vocês estejam tirando proveito disso. Eu sei que muitas pessoas estão aterrorizadas, nunca esperavam que isso ia acontecer tão cedo, meus irmãos, nem eu. Uma coisa que eu sempre disse desde o princípio dos meus vídeos, nós íamos sim passar tribulação, não era a tribulação toda, mas ele deixa claro que Apocalipse 6 não é a ira do Senhor ainda. Talvez eu não sei, mas para mim eu olho para aquilo e acho terrível para não ser a ira. Imagina a ira do Senhor, o que é que não vai ser. E então ele diz que no sétimo selo vai haver um grande terremoto de terra e aí nós seremos arrebatados. Também ele explica bastante que nós vamos ficar sem casa, sem carro, nós vamos ter que aprender a depender do Altíssimo. Meus irmãos, isso vai ser um tempo maravilhoso, vai ser um tempo de muito aperto, muita perseguição, mas vai haver um tempo que nós vamos ver coisas maravilhosas, que eu e você possam estar com a nossa cabeça levantada, a nossa fé no Altíssimo, as nossas lâmpadas cheias de azeite, porque grandes coisas vão vir. E aí, irmãos, nós vamos se abraçar umas às outras e vamos estar na presença do nosso Pai para sempre. Só não percam então a terceira parte, que o Altíssimo vos abençoe. Obrigado pelas vossas inscrições. E então não percam a terceira parte e a conclusão amanhã.